Diz assim, por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz um aumento do corpo para sua edificação em amor. Esse aqui é o texto que a gente vai explorar hoje para esse treinamento nosso. Qual é o tema? O tema de hoje a gente vai falar sobre o ministério da igreja. Por que a gente precisa falar sobre isso? E no nosso meio chamado evangélico, existem muitas distorções sobre o papel do ministério na igreja. Então, por exemplo, para alguns grupos, exercer o ministério é exercer um cargo. Muitas vezes também, para esses mesmos grupos, exercer o ministério é mandar nas pessoas. E a gente precisa hoje aqui, nesse encontro, desconstruir isso, porque isso é um engano. O ministério não é um cargo, é um dom. O ministério não é para mandar nas pessoas, é para servir as pessoas. Isso precisa ficar muito esclarecido na nossa mente, para que a gente não seja influenciado e enganado pelo nosso sistema, chamado evangélico, que coloca na cabeça das pessoas que quem exerce o ministério tem algum grau de superioridade, são pessoas que estão acima, que são intocáveis, que são inquestionáveis, em alguns lugares são vistos até como semideuses. Ninguém pode falar, ninguém pode ir contra, ninguém pode se levantar, ninguém pode questionar nada, e o papel dos que os seguem é obedecer, mesmo que seja eles estarem levando as pessoas para o abismo. Então a gente precisa ter muita clareza disso para que a gente não seja levado e a gente possa viver essa proposta do ministério da igreja da maneira certa. Então, primeiro, por que o ministério ele não é um cargo? Porque Paulo ele escreve e diz que são dons, como nós lemos aqui. E subiu ao alto, levou consigo o cativeiro e deu dons aos homens. O verso 8 fala sobre isso. Depois, no verso 11, ele diz que dons são esses. E ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, ele está querendo dizer, olha, o ministério ele não é um cargo, eles são dons. E o que são dons? São habilidades, dádivas, virtude, capacidade. Então, Deus deu a homens específicos na igreja habilidades, talento, para que pudesse contribuir com a igreja. Cada ministério ele tem um talento específico, por isso que ele chama apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Ao mesmo tempo, é importante entender que o ministério ele não é levantado na igreja para mandar nas pessoas. A própria palavra ministério significa servir. Então, quem é levantado ao ministério, ele não é levantado para mandar, ele é levantado para servir. Então, o papel dos ministros é servir. E aí a gente vê o exemplo de Jesus, que é o nosso líder supremo, e você olha o ministério dele e os ministérios que nós vemos hoje, a gente percebe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, Jesus não ficou rico exercendo seu ministério aqui na Terra. Jesus deixou bem claro que ele não veio, aliás, ele disse que ele veio para servir e não para ser servido. Jesus lavou os pés de seus discípulos, cuidou dos seus discípulos, deu exemplo para os seus discípulos. Então, o maior exemplo do que é realmente o ministério é o exemplo de Jesus. Infelizmente, hoje no nosso meio cristão existem enganadores, falsos profetas, pessoas que usam desse ensinamento para, de forma distorcida, manipular a mente das pessoas, se autopromoverem, ficarem ricos, explorarem o próximo. Então, estou trazendo isso para vocês como esclarecimento, para vocês entenderem de forma objetiva e clara que o ministério são talentos, são dons, que não são para mandar em ninguém, é só para servir as pessoas. E aí eu vou muito mais além agora. Quando nós lemos aqui, ele diz também que esses ministérios são dados à igreja para um propósito. E o propósito principal do ministério na igreja é treinar os santos para a obra do ministério.
Então, o ministério não é uma classe exclusiva que pode fazer tudo e as ovelhas ficarem assistindo. O ministério não existe para isso. O ministério foi criado por Deus, são dons que Deus deu aos homens para treinar os santos para fazer a mesma obra do ministério. Isso é, treinar cada discípulo a desenvolver habilidades que vão contribuir para o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Então, por exemplo, o papel do pastor, o principal papel do pastor, é treinar os santos para que todos os irmãos tenham condições de apacentar. Quem tem o talento de evangelista, ele tem como objetivo principal treinar os santos para saberem evangelizar. Quem tem o talento de mestre ou doutor, ele foi separado para treinar os santos para saber ensinar. Quem tem o ministério de apóstolo, ele tem como objetivo principal treinar os santos para saber conquistar. Isso é, levar, estabelecer o reino, porque apóstolo significa missionário. Os que vão abrindo novas portas. Então ele vai treinar os santos para expandir. Levar o evangelho para outras cidades, para outras localidades, para outros bairros. Então, o objetivo do ministério é servir a igreja treinando os santos. Foi o que nós lemos aqui, um dos versículos, quando diz assim, verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Simples. E por que a gente precisa entender isso? Porque algumas pessoas elas não se desenvolvem mais no reino de Deus porque elas se sentem castradas, tolhidas. Então, tem pessoas que estão anos na igreja, nunca batizaram ninguém. Aí você pergunta, por quê? Eu já fiz várias vezes essa pergunta. Por que você nunca batizou ninguém? Você está 20 anos na igreja. Ah, porque eu achava que esse papel é do pastor. Ela foi castrada. Isso é, ela não foi ensinada a fazer o que o pastor faz. Então, ela não batiza. Se você perguntar para as pessoas e falar para algumas pessoas e falar assim, você já ministrou a ceia alguma vez na sua casa com um grupo? Mas não posso. Primeiro que a ministração da ceia tem que ser na igreja. E segundo, como é que eu vou ministrar a ceia sem um pastor? Isso é, as pessoas elas são muitas vezes educadas de maneira errada a serem estéreis. Elas não dão fruto, elas não multiplicam, elas não crescem, elas não desenvolvem. Por quê? Porque no sistema denominacional, só quem pode fazer isso são os que são do ministério. Mas aqui está claro. Qual é o objetivo principal? Aperfeiçoar os santos. Para os santos fazerem o quê? A obra do ministério. Então, o meu papel aqui é treinar vocês para vocês fazerem tudo que eu faço. Qualquer coisa que eu fizer, vocês podem fazer também. Marcelo batiza? Pode, vocês podem batizar também. Marcelo ministra a ceia? Vocês podem ministrar a ceia também. Marcelo abre novas portas? Vocês podem abrir novas portas também. Tudo que eu fizer, vocês têm que fazer. Qualquer coisa. Não existe limites onde as ovelhas não podem realizar, só quem podem fazer é o ministério, porque o ministério tem de Deus chamado para isso. Isso, à luz da Bíblia, não existe. Isso é uma distorção. E quando nós falamos apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, nós podemos agora também trazer para vocês a clareza de outras atribuições que são muito comuns no ambiente da igreja. Que atribuições são essas? As funções de bispo e de presbítero. Alguns segmentos. Quem é o presbítero? Presbíteros são aquelas pessoas que estão abaixo do pastor. Quem são os bispos? São aquelas pessoas que estão acima do pastor. Bom, isso é uma visão denominacional, não é a visão bíblica. Porque bispos e presbíteros não são ministérios, são títulos dados a todos aqueles que têm ministério. Então, como os líderes daquela época, eles eram chamados, os apóstolos, profetas, pastores e mestres, como é que eles eram chamados? Eles eram chamados de presbíteros, porque a palavra presbítero significa ancião, ou eles eram chamados de bispos, porque bispo significa supervisor. Então, o bispo ou o presbítero não são funções nem superiores nem inferiores aos ministérios, são simplesmente os títulos dados a todos os ministros. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele escreve uma das cartas e ele diz assim, aos presbíteros da igreja, do qual eu também sou presbítero. Ele escreve uma das cartas de Pedro, ele faz essa referência, se intitulando como presbítero. Ah, mas ele não é apóstolo? Pedro não foi designado como apóstolo? Então, na realidade, por que ele usa a palavra presbítero? Porque ele era um ancião da igreja, o mais maduro, mais preparado. Então, ele escreve para os anciões das igrejas que também tinham esse preparo, líderes que a igreja tinha. Quando nós olhamos essa questão dos ministérios, a gente vai ver que são dons e não são cargos, porque então nós vamos ver, por exemplo, em algum momento, Paulo falando. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo.
Daqui a pouco ele escreve para os irmãos e diz: Deus me colocou como doutor dos gentios. Ué, ou ele é apóstolo ou ele é doutor? Então, na realidade, Deus deu a Paulo os dons ministeriais, e um desses dons era o apostólico. Ele se tornou apóstolo porque o Senhor deu a ele esse dom. E ele também era doutor, porque Deus também deu a ele o dom de ensinar. Simples assim. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje? Eu quero mostrar como esses dons devem ser desenvolvidos no ambiente da igreja. Isso é, eu estou aqui para treinar vocês a terem essas habilidades ministeriais, e quando vocês estiverem cuidando dos discípulos, vocês também desenvolvam nos discípulos as mesmas habilidades. Isso é, toda a igreja ela deve desenvolver o dom apostólico, pastoreio, do evangelístico, do profeta e do mestre. A igreja precisa ter esses 5 talentos, a igreja precisa ter essas habilidades. Então, vou ensinar vocês hoje, quando Deus colocar as pessoas no caminho de vocês devem ensinar da mesma forma. Eu acredito que até aí vocês devem estar percebendo uma diferença com relação ao que vocês aprenderam. Concordam comigo? Talvez alguns de vocês aprenderam de forma diferente. O que eu estou ensinando aqui não é o que eu acho, é o que as Escrituras diz. Então, por exemplo, o Marcelo, eu tenho o dom pastoral, que Deus me deu, cuidar das ovelhas. Mas eu tenho o dom de mestre, a habilidade que Deus me deu de ensinar as ovelhas. Deus também me deu o dom apostólico. Aonde eu vou, Deus me usa para abrir novas portas. Mas eu não tenho o dom de profeta. Não é um dom que Deus me deu. Inclusive, eu peço a Deus que Deus traga para o nosso ministério alguém com esse dom para poder aperfeiçoar a igreja nessas manifestações. Isso é, o profeta é o que fala em nome de Deus, é o que tem aflorado a manifestação sobrenatural na vida deles. E não que Deus nunca tenha me usado. Deus já me usou em profecia, Deus já me usou em visões, Deus já me usou em sinais. Mas quem tem um dom é diferente de quem não tem. Quem tem um dom se manifesta com frequência. Então, tem pessoas que realmente são dotadas desses dons sobrenaturais. Com frequência, elas são instrumentos na mão de Deus de maneira muito direta, de forma sobrenatural. Mas não significa que nós não possamos desenvolver essas habilidades que o profeta tem. Mas, bom, seria que Deus nos desse, em algum tempo, alguém com essa vocação. Então, a gente olha para as Escrituras e a gente começa a entender o que são ministérios. São homens que Deus confiou, talentos, dons, para treinar os santos, para fazer a obra do reino, a obra do ministério. Qual o objetivo da realização dessa obra? Ele mesmo diz aqui, para que a gente não seja menino inconstante levado por toda a roda e vento de doutrina, ser influenciado e ser enganado. E aí eu acho isso muito interessante, porque tem muita gente que está na igreja, mas não cresce, não amadurece. E por que não amadurece? Porque não são treinados. E o que a maioria das pessoas elas fazem? Elas vão para o culto, vão para casa, vão para a reunião, vão para casa, vão para o culto, vão para casa, vão para a reunião. E o que elas fazem além disso? Nada. É um grupo pequeno na igreja que faz alguma coisa, porque é dado a essas pessoas algum tipo de função, mas a maioria das pessoas de uma igreja que eu posso dizer que tem mais de 100 membros, elas fazem, não sei, para o culto para casa. Não dá para botar todo mundo no departamento da música, não dá para botar todo mundo no departamento de ação social, não dá para botar todo mundo no teatro. Então, se você tiver uma igreja aí com 500 pessoas caminhando junto, você vai ter aí, pelo menos, no mínimo, no máximo, 50 pessoas trabalhando, e as outras 450 você vai para o culto, vai para casa, vai para o culto, vai para casa, vai para o culto, vai para casa. Não tem como crescer. E o ideal de Deus não é que só alguns trabalhem, que todos trabalhem. Que a igreja faça o papel dela na terra. E qual é o papel da igreja? Resgatar o pecador, trazer para Cristo e contribuir para que eles caminhem, cresçam, evoluam, até a hora do Senhor voltar. E quando eles crescerem, eles vão também gerar outras pessoas. Então, quando é que eu vou perceber que vocês cresceram? Né? Deixaram de ser meninos? Bom, acho que esse processo já começou, né? Vocês já estão no processo de amadurecimento. Mas eu creio muito que quando vocês começarem a dar frutos, quando vocês começarem a ter os discípulos de vocês, aí a hora que eu vou ver que realmente vocês cresceram. E quando é que você identifica que seu filho cresceu? É quando ele casa e tem filhos. Vai dizer assim, meu filho hoje é um homem, minha filha hoje é uma mulher, já é mãe de 2 filhos, graças a Deus. Ela consegue resolver a vida dela, não tem mais aquele controle, porque ela evoluiu. E é o que eu espero de todos vocês, que vocês cresçam, evoluam, e tenham os filhos de vocês, e façam as mesmas coisas que eu faço, cuide da mesma forma que eu cuido, ensine as pessoas da mesma maneira, treine novos irmãos, e assim a gente vai fazendo até chegar a hora da vida do Senhor. Agora eu vou parar aqui e vou perguntar para vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta antes de eu seguir adiante? Não. Certinho, pastor.
Tá claro, né? Roseni tá claro, Neuza tá entendendo tudo bem direitinho? Tá sempre para vocês que eu tô falando? Tá, né? Então, ótimo agora. Então, vamos falar sobre esses ministérios, esses dons, como eles são aplicados na prática, na vida da igreja, no dia a dia. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: cada dom ministerial ele tem uma característica específica. E essa característica é para ajudar os irmãos a desenvolverem essas mesmas habilidades. Por exemplo, quando ele diz que deu para apóstolos, e o papel do apóstolo é treinar os santos, o que o apóstolo faz? Qual é o papel dele no reino de Deus, na igreja? O apóstolo ele é aquele que tem a visão de expandir a igreja, fazer com que a igreja cresça, abrir novas portas, estabelecer o reino em vários lugares diferentes. A gente vê isso pelo exemplo de Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus, ele mesmo disse: foi-me aberta uma porta eficaz. Então, sempre que surgiu uma oportunidade, ele estabelecia o reino de Deus numa outra cidade, e daqui a pouco você tinha em várias localidades, várias comunidades servindo ao Senhor. E como essas comunidades surgiram? Porque Paulo tinha essa vocação. Agora, imagine se toda a igreja, os que são maduros na fé, entenderem isso. A gente consegue crescer e multiplicar de uma forma extraordinária. Mas para isso, primeiro tem que entrar na nossa mente. Marcelo, como é que a gente faz para isso acontecer? Como é que a gente faz para abrir novas portas, entender, levar o evangelho? Bom, primeiro a gente tem que ter isso no coração. Quando a gente entende que a igreja não é um lugar onde a gente vai, a gente não precisa se preocupar em evangelizar as pessoas só que são perto. Porque a gente pensa assim: se eu evangelizar ela, minha igreja é muito longe. Então a gente entende que a igreja não é um lugar. A igreja é um grupo de pessoas. Eu estou com a igreja, caminho com a igreja, eu não vou à igreja. Quando tem esse entendimento, qualquer lugar, qualquer oportunidade, qualquer porta que se abrir é oportuno. Então imagine que vocês, aí onde vocês moram, vocês têm num bairro vizinho, um amigo, um familiar, um conhecido, e de repente vocês percebem que essas pessoas têm um coração aberto para o evangelho. Quando a gente entende essa questão do ID, né, de abrir novas portas, a gente não se preocupa em querer trazer a pessoa de início para a igreja, mas a gente tem a preocupação de levar a igreja até a pessoa. É quando você diz assim: olha, eu quero, durante algumas semanas, você gostaria de eu estar com você ou com vocês, para a gente falar um pouquinho do reino de Deus? Eu estou vendo que você está passando um momento difícil, está precisando de oração. Você não gostaria de eu, pelo menos durante um mês, ir na sua casa toda semana para mim poder falar do reino de Deus? E aí a pessoa, ela vai dizer sim ou vai dizer não. Se ela dizer sim, é uma porta que se abre. Só que às vezes, em vez de você ganhar a pessoa, você ganha a família. E quando você fala só com ela, só ela que te ouve. Mas se você vai para a casa dela, é a família dela que te ouve. Então, quando essa porta se abre, você entende que ali você vai estabelecer o reino de Deus, você já está desenvolvendo essa habilidade, esse talento do apóstolo. A igreja está desenvolvendo bem esse papel, porque são vários lares que vão se abrindo, várias portas que vão se abrindo, e essas portas se abrem onde a gente vai ali levar Jesus e o seu reino. Como Jesus ele mesmo fez com seus discípulos. Ele enviou os seus discípulos de 2 em 2 para várias cidades, e o que Jesus disse? Quando você chegar numa casa e as pessoas te receberem, você se hospede ali. O que está querendo dizer? Fique lá. Vá para lá com frequência. Vista tempo naquela família, naquela casa que abriu a porta. Ensine para aquelas pessoas e diga para elas a chegar no reino de Deus. O que a gente leva para essas pessoas? A gente leva para ela a mensagem do reino. Então, ter essa habilidade é você estar desempenhando o papel apostólico desse dom do qual Deus quer que toda a igreja se exercite. Agora vamos falar de um outro dom ministerial, que é o do pastoreio. Deus quer que os santos sejam treinados para pastorear, para cuidar. Então, qual é a característica principal desse talento, desse dom? É o cuidado. É uma coisa que está escassa. Você vê hoje, a maioria das pessoas, elas são pregadores, mas não são cuidadores. Eles conseguem colocar muita energia no púlpito, mas eles não conseguem colocar o cuidado do ministério pastoreio sobre as pessoas. Então, por exemplo, muitos líderes não visitam, não abrem as portas da sua casa. A maioria das igrejas, as ovelhas não sabem nem como é a casa do pastor delas. E esses líderes muitas vezes se acham pastores, mas não são. E por que não são? Porque quem é pastor, cuida, acompanha, aconselha, visita. Eu tenho uma experiência muito interessante, que eu evangelizei uma senhora. Na verdade, não, nem evangelizei ela, né? Eu orientei, ela já era cristã. E aí,
ajudei essa senhora a ganhar o marido dela, só que ela não fazia parte da nossa comunidade, mas são irmãos, né? Então, se você tem chance de ajudar, mesmo que não caminhe conosco, são irmãos em Cristo. E aí o que aconteceu? Quando essa senhora conseguiu ter uma abertura para o esposo dela se converter, eu falei para ela assim: minha querida, agora que seu esposo está com o coração aberto, converse com o seu pastor e peça a ele para visitar a sua casa e ter ali uma qualidade de tempo com o seu marido para poder consolidar, afirmar ele em Cristo. E ela me falou assim: pastor Marcelo, eu frequento 15 anos a mesma igreja. E por muitas vezes eu pedi o pastor para ir na minha casa. E ele falou assim: minha irmã, eu só vou na sua casa quando Deus me revelar. 15 anos o pastor esperando uma revelação de Deus para visitar a ovelha dele. Então, assim, o que seria um homem? Ele pode ser um pregador, qualquer outra coisa, menos pastor. A Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, Deus quer que o pastor treine os santos para o pastoreio. Porque se imagine se todos nós cuidarmos um dos outros. Se vocês prestarem atenção, sempre que a gente está nos nossos encontros, estou sempre falando com frequência. Vocês devem se relacionar, cuidem uns dos outros, liguem uns para os outros, falem uns com os outros, ajudem uns aos outros. Eu, na verdade, eu estou estimulando os irmãos ao apacentamento. Que se todo mundo cuidar de todo mundo, a gente recebe muita gente, mas não perde. Por quê? Porque eu sozinho, eu não consigo cuidar de muita gente. Mas se vocês cuidarem comigo, a gente consegue cuidar de muita gente. Então, o que eu preciso? Que vocês entendam que o cuidado é uma missão de todos, não é só minha. Todos nós temos que cuidar. Eu já vi ministérios de irmãos falarem assim: não, eu não posso fazer isso porque o pastor briga comigo. Isso é, o pastor nem ele faz e nem deixa ninguém fazer. Mas quem realmente tem o coração de pastor, ele vai estar sempre preocupado com as suas ovelhas, se elas estão doentes, se elas estão com problemas, se elas estão com carrapicho, se elas estão sofrendo, se elas estão perdidas. É isso que o pastor faz. Ele vai lá atrás das ovelhas. Esses dias eu tenho até conversado com os irmãos, hoje eu tive com os pastores de Cabo Frio, né, que são os pastores que eu me reúno periodicamente, e falei para eles, né, falei, eu estou me sentindo como aquela passagem bíblica, né? Jesus disse assim, que o pastor ele deixa as 99 e vai atrás da perdida. Ontem a gente fez uma reunião presencial aqui, vocês viram lá o vídeo, né? E muitas daquelas pessoas ali já foram minha ovelha no passado, né? E vê-las novamente reunidas, eu me sinto como aquele que foi atrás das ovelhas perdidas. E aí vocês não têm noção do sacrifício que a gente fez para isso. Sacrifício financeiro, sacrifício de deixar o João Miguel sozinho lá no Rio, lá, ainda que ele tenha os cuidados lá da minha mãe e da minha mãe. Pastor Marcelo, Oi. e só para ressaltar, na reunião de ontem, Uhum. tinha muitas pessoas ali que estavam desgarradas mesmo, não estavam sem pastor nenhum, não estavam congregando. Aí quando você voltou, voltaram a congregar com você, entendeu? Então assim, é isso que é o pastoreio. É a gente ir atrás dos perdidos. Isso tem que estar no coração não só do Marcelo, tem que estar no coração de todos. Vocês sempre terem no coração as pessoas que Deus vai colocar no caminho de vocês e vocês cuidarem dela para que elas nunca se percam. Vai sempre ter a ovelha que vai esmorecer, a ovelha que fica doente, a ovelha que tem carrapicho, né, a ovelha que ela é problemática. Às vezes a gente nem quer muito cuidar porque sabe que dá problema e daqui a pouco você fica com o coração pesado. Aí você vai atrás dela de novo. Então, assim, é isso que a gente tem que ter. Então, o ministério pastoral não tem tanto a ver com habilidades da comunicação, de falar em público. O pastor ele não precisa falar bem, ele precisa cuidar bem. É isso que a gente tem que ter no nosso coração. E todos os santos precisam ter isso. Isso é, da mesma maneira que eu estou ensinando a vocês, mais à frente vocês precisam ensinar as pessoas que Deus for colocando no caminho de vocês. Outro dom ministerial é do evangelista. Que dom é esse? É o dom de ganhar. O evangelista é aquela pessoa que, assim, se deixar ele abrir a boca, ele traz sempre alguém para Jesus. E esse dom ele é fundamental, porque a igreja ela cresce se ela for evangelística. Se a gente não for evangelístico, a gente não cresce. Então, como é que se manifesta esse ministério na igreja? Quando, primeiro, arde no nosso coração sempre trazer vidas para o Senhor. O ministério do pastoreio arde no nosso coração cuidar das vidas que o Senhor nos deu. O ministério evangelístico arde no nosso coração sempre trazer novas vidas para o Senhor. Então, aquele evangelista que, aonde ele olha que tem gente, ele está sempre pensando: Senhor, me usa para salvar essas pessoas. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é que o evangelista ele tem muita clareza do que ele precisa falar.
E assim, o primeiro contato com as pessoas perdidas não tem a ver com o ensino. Pessoas que não têm Cristo, a gente não vai ensinar. A gente ensina quem já está em Jesus. As pessoas que não estão em Cristo, a gente precisa pregar e não ensinar. Então, quando eu encontro uma pessoa que não é cristã, não tem nenhum segmento religioso, que não tem nenhum compromisso com Cristo, o que eu faço para ela? Eu ensino? Não, eu prego. Quando eu encontro uma pessoa que já foi cristã, mas está desgarrada, está vivendo uma vida religiosa, essa pessoa eu ensino. Que ela já abraçou Cristo, já entregou a vida para ele, mas ela não sabe o caminho. Então, vou ensinar. Mas as pessoas que não têm Cristo, que não têm Jesus, elas de início não precisam de ensino. Elas precisam ouvir a mensagem da fé. Então, qual é a habilidade que a igreja precisa ter? Essa mensagem. Essa mensagem da fé tem a ver com o que Deus pode fazer na vida dessas pessoas, e é por isso que a gente diz. A pessoa te procura, eu não estou bem, estou passando um problema. Aí você diz para ela assim, olha, Jesus tem um poder de mudar a sua realidade. Jesus tem um poder de salvar seu casamento. Jesus tem um poder de mudar a sua vida. Estou levando a mensagem da fé. Deus pode fazer, que é o que ela precisa. Essa mensagem da fé ela tem que ser temperada com amor. Porque Jesus ele fala do amor ao próximo. E ele ensina, mestre, o que é amar meu próximo? Quando ele cita a passagem do samaritano, ele mostra as ações que demonstram amor. Que é você parar, se preocupar com as feridas, colocar a pessoa para você carregar ela, que foi o que aconteceu. Né? O samaritano botou aquela pessoa ferida no seu animal de carga e levou até uma hospedagem. Pessoas feridas precisam ser carregadas, né? Elas não conseguem caminhar sozinhas, a gente tem que carregar mesmo, tem que estar junto, chamar para estar junto, ir buscar, levar. Então, assim, a mensagem do evangelista é a mensagem do amor, é a mensagem da fé, e aquele momento de você ter contato com essas pessoas é você mostrar o amor através de ações que estão relacionadas àquele momento que ela está passando, aquele sofrimento. Mas você imagine se todo mundo na igreja tiver essa percepção. Que às vezes as pessoas elas passam pela nossa vida e aí as pessoas compartilham as dores delas e a maioria das pessoas diz assim, é assim mesmo, a vida está difícil, né? Felizmente, essa é uma realidade. E ali essas pessoas estão perdendo a oportunidade de levar o amor de Deus, de levar a mensagem de fé que vai gerar nela desejo de conhecer a Cristo. Exatamente pelo fato de não entenderem que esses cenários são situações oportunas de a gente poder evangelizar, de a gente poder falar, de a gente poder mostrar Cristo. Então, assim, esse dom ministerial é exatamente dar a vocês essa habilidade. Quem cruza o nosso caminho é sempre uma oportunidade de se ganhar mais uma alma para o Senhor. E eu preciso fazer isso entendendo que Deus quer me usar e não fazer o que às vezes a gente percebe. As pessoas elas querem logo de imediato pedir que outro faça. Marcelo, falei com uma pessoa, mas eu quero que você conheça essa pessoa para poder essa pessoa se converter. Não. Você leva, você prega, você ensina. Ah, Marcelo, mas por que você não sente vontade? Eu faço com o maior amor. Mas se a gente tiver 100 pessoas e todas as 100 quiser que eu entre em contato com todo mundo, eu vou deixar a desejar, eu vou falhar. Então, em vez de eu ir a todo mundo, e vou com o maior prazer, eu preciso que todo mundo vá e faça isso que o Marcelo faz. E aí, talvez, em alguma outra oportunidade, eu possa, sim, contribuir. Então, o que eu digo para vocês? Evangelizem primeiro, ganhem primeiro, e naquilo que vocês não conseguirem resolver, contem com o Marcelo. Então, o Marcelo, ele entra nesse processo naquilo que vocês não conseguem ir além. E não simplesmente que o Marcelo faça aquilo que vocês já sabem fazer, porque vocês já aprenderam. Assim, a gente vai ter melhores resultados. Por mais que o Marcelo disse assim, mas Marcelo, você tem muita habilidade. Mas eu não nasci com ela, eu desenvolvi. Habilidades que eu tenho, todos vocês também podem ter. E espero que vocês tenham habilidades superiores à minha. Porque assim, eu não me envaideço nem um pouco dos talentos que Deus me deu. Eu ver vocês sendo usados, para mim é uma satisfação enorme. Eu não tenho um pingo de vaidade de achar que Deus usa mais vocês do que a mim. Eu quero que todos sejam profetas, todos sejam pregadores, todos sejam pastores. Se vocês ganharem mais pessoas do que eu, quem ganha é o reino de Deus. Então, assim, zero vaidade do Marcelo. Não tenho insegurança, inveja, ciúme, nada disso. Eu quero só que vocês sejam melhores, porque eu penso assim, todo pai sonha que os filhos sejam melhores do que ele. Concordam comigo? Eu falo sempre pro meu filho, você vai ser melhor do que o seu pai. Eu falo isso com frequência. E o dia que ele for melhor do que eu, em tudo, isso para mim é o meu orgulho. Eu ver vocês sendo mais usados do que o Marcelo, ensinando melhor do que o Marcelo, ganhando mais vida do que o Marcelo, é o meu orgulho de eu ver vocês dando fruto. Porque o que vocês são para mim? Filhos na fé.
Paulo disse para Timóteo, né? Timóteo, meu filho na fé, vocês são meus filhos na fé. Então, ver vocês crescerem, e aí amanhã na casa da Nilza tiver lá 30 pessoas caminhando com ela, lá na casa da Alzeni lá, tiver lá, sabe, 10 grupos caseiros, que a Alzeni foi abrindo portas em cada casa, um grupo. Ver o Edivaldo e a Mari aqui, sabe, virar agora essa água de cabeça para baixo, Margarida. Todos vocês, o Olegário que está aqui, está nos ouvindo, está com a telinha fechada, mas está nos ouvindo. Para mim é um presente de Deus. O que eu vou sentir? É muita alegria, entende? É muita alegria. Por quê? Porque vocês são os meus filhos que cresceram e fazem melhor do que o Marcelo. Então essa é a visão que eu tenho. Então assim, não me sinto nem um pouco envaidecido, enciumado ou ameaçado de nada. Quero mesmo que vocês cresçam, façam a diferença e escrevam história. Vocês façam a história de vocês. Eu estou fazendo a minha. Por onde eu passo, quero construir a minha história. Eu quero que vocês construam de vocês também. Ajudei até aí? Tá claro para vocês? Ótimo. Então vamos seguir adiante. Então a gente falou do ministério apostólico, falamos do ministério evangelístico, falamos do ministério pastoral. Faltam 2 ministérios. Vamos falar do ministério do profeta e do ministério de doutor. São 5. Vamos lá. Ministério de profeta, né? O que o profeta é? Ele é a boca de Deus. O profeta, ele é aquele canal que diz, olha, Deus disse isso e eu estou mandando avisar você. Não é isso que os profetas sempre fizeram? Alguém queria saber alguma coisa, até lá o profeta. O profeta diz, assim diz o Senhor. Vai acontecer isso, 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 isso. Então, o que as pessoas esperavam dos profetas? Que ele fosse o canal para dizer o que Deus pensa. Só que, no passado, esse dom, ele era somente para pessoas específicas. Isso é, às vezes você tinha para a nação toda um profeta só. Hoje, essa manifestação de Deus através do homem não é exclusividade para poucos, é para todos. Deus quer que toda a igreja seja a boca de Deus. E se todos nós formos boca de Deus, nós vamos alcançar muito mais pessoas. Se todos nós formos boca de Deus, nós vamos ser um canal do Senhor para os nossos irmãos que são neófitos. Porque, assim, muitas vezes, o neófito, ele precisa, sabe, daquela experiência sobrenatural para consolidar o compromisso dele com Cristo. Eu, hoje, amadurecido, não preciso disso. Eu não preciso de nenhuma manifestação sobrenatural para me fazer acreditar no Deus que eu sirvo. Mas no início da minha caminhada, isso foi marcante. Manifestações sobrenaturais na minha vida me impressionavam e aumentavam as minhas convicções com relação à verdade do que se falava de Cristo. Então, a gente que amadurece, a gente talvez não tenha essa necessidade de maneira direta. Claro que a gente quer de maneira indireta, porque a gente quer ouvir a voz do Senhor. A gente, em alguns momentos, precisa ter certeza de algumas situações que a gente tem que tomar decisões importantes. A gente precisa disso. Mas isso não interfere na nossa crença, na nossa confiança, nas nossas convicções. Mas o neófito que chega, ele fica muito impressionado quando alguém diz para ele, Deus manda dizer que vai acontecer isso com você, e acontece. Quem está se convertendo. Então, como a igreja ela pode contribuir? Se todos nós entendemos que possamos ser boca de Deus. Você pode ser boca de Deus. Agora, claro, que tudo isso tem que ser feito com muito equilíbrio. Tem muita gente que usa Deus em vez de ser usado por ele. Pessoas que querem conquistar coisas e falam em nome de Deus para impressionar. Aí você pergunta, qual é a motivação dessas pessoas? Necessidade de aparecer. Muitas vezes manipular as pessoas. Muitas vezes para satisfação do ego. Só que assim, quem tem essas motivações, elas não sabem do perigo que elas estão se metendo. Porque tem textos bíblicos que são muito rigorosos para quem faz esse tipo de coisa. Ai daqueles que dizem o Senhor disse quando ele não disse. Então, assim, pessoas quererem usar Deus para manipular os outros, elas estão no sentido do caminho da dor. Porque quando ele diz ai, quer dizer, está doendo. Ai daqueles que dizem quando o Senhor disse quando ele disse. Então, tem que ter cuidado? Tem. Mas isso não significa que a gente tem que ter medo para não ser um canal de Deus. Marcelo, como é que eu conquisto isso? Pedindo. O Senhor me usa. O Senhor me enche do Espírito Santo. O Senhor fala através da minha boca. E Deus vai fazer isso da maneira certa, na hora certa, do jeito que Ele quer. Às vezes Deus vai te usar e você nem está sabendo que está sendo usado. Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião, eu estava trazendo uma palavra, e eu me lembro que uma irmã, depois daquela semana, da reunião, ela falou assim, Marcelo, eu trouxe meu marido para o culto, encontro, e de repente, ele começou a me cutucar e falou assim,
por que você contou para o pastor a minha vida? O que você falou para ele? Ela começou a cutucar no meio da reunião, porque ele achava que eu estava falando da vida dele porque eu não sabia de nada. Na realidade, era Deus me usando e eu não sabia que era Deus me usando. Desse nível, né? Sei que quando você está lá falando, você está sempre na expectativa que Deus está usando você. Mas o que acontece? Tem coisas que Deus faz através da sua vida e Deus faz e você não está nem percebendo que é Deus. Então, o que eu posso dizer para vocês é: busquem com zelo os dons espirituais. Paulo fala sobre isso. Vocês podem estudar isso lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7. Leiam 1 Coríntios capítulo 7 com toda tranquilidade, leiam várias vezes, para vocês entenderem como é que esses dons se manifestam. E comece a dizer para Deus: Deus, eu quero ser um canal nas suas mãos. E é até muito interessante, porque, assim, por exemplo, o Antigo Testamento ele tem vários profetas. Mas quando a gente olha para um desses profetas, que era o profeta Isaías, a gente percebe que ele foi um canal que se destacou muito com relação a ser usado, principalmente relacionado a Cristo, ao Senhor. É chamado de profeta messiânico, porque é um dos que mais profetizam sobre Jesus, né, sobre o seu ministério. E aí, quando a gente observa, a gente percebe que Isaías ele tem uma característica diferente dos demais profetas. E qual a diferença entre Isaías e os demais profetas? A gente vai olhando que os profetas do qual foram usados na época do povo judeu, lá no Antigo Testamento, eles eram chamados pelo Senhor para cumprir essa missão. E aí você vai ver lá Jeremias sendo chamado e até querendo negar, né? Quando ele diz assim: Senhor, eu sou uma criança. Aí Deus diz assim: não diga que você é uma criança, onde eu te enviar você irá. Tem um outro profeta também, eu não me lembro se é Amós, mas ele diz assim: eu não era profeta nem filho de profeta, mas eu era boiadeiro e plantador de sicomores. O Senhor me tirou de após o gado para que eu profetizasse para Israel. Então é muito interessante observar que a maioria dos profetas eles eram chamados para cumprir uma missão. E Isaías ele se destaca porque ele não foi chamado, ele se ofereceu. Então, as Escrituras diz que a glória de Deus se manifestou, e aí ouviu-se uma voz: quem há de por nós, a quem enviaremos? Isaías não esperou Deus apontar para ele, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, isso é muito interessante, porque quando o nosso coração arde sermos voluntários, dizer: Deus, eu quero, eu me coloco à disposição, eu não espero Deus dizer assim: olha, eu quero usar você. Você diz: não, eu quero, Senhor, me usa, estou aqui, eis-me aqui, me envia. Eu acredito que para Deus isso tem muito mais valor no sentido da voluntariedade, você se colocar à disposição para ser um canal do Senhor para a sua geração, né? Seja para a igreja ou seja para os perdidos. Então, o ministério do profeta tem essa finalidade. E, para a gente finalizar agora, quero falar do ministério de ensino. Isso é, Deus quer que toda a igreja ensine, não só o líder. Interessante, primeiro, que ensinar é diferente de pregar. Uma vez eu estava conversando com um irmão, eu perguntei para ele, ele disse: não, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quando você vai ensinar, você vai mostrar todas as etapas que a pessoa precisa para chegar àquele lugar. E o pregador, né, que é diferente do ensino, ele vai exortar, consolar ou edificar a sua vida para você chegar àquele lugar. Mas ele não vai dizer para você como. Por exemplo, o pregador ele vai exortar a igreja assim: irmãos, o Senhor está mandando dizer para vocês que sem santidade ninguém verá Deus. Então digo para vocês, irmãos, se posicionem, porque Deus está vendo a vida de vocês. Vocês precisam entender que santidade é um padrão de Deus para a sua igreja. Perfeito, pregação perfeita, falou toda a verdade. Aí chega quem tem a habilidade de ensinar, ele começa a dizer: olha, onde você está para se tornar essa pessoa santa, tem todas essas etapas, ele vai em cima. Então a gente percebe que Jesus, ele ensinava mais do que pregava. Nós vamos encontrar 11 vezes Jesus pregando e 45 vezes Jesus ensinando. Então Jesus investiu muito mais no ensino. E eu vejo que é uma deficiência hoje no meio da igreja, porque quando você vai para um ambiente evangélico, você vê muito mais pregações, onde as pessoas elas são consoladas, que é aquela mensagem de que Deus está vendo a tua luta, está vendo a tua dor e vai tirar você dessa situação. Aí você se sente renovado. Ou a mensagem é de exortação, quando Deus diz assim: Deus não está se agradando da vida que você está levando, não. Você precisa mudar, você precisa se arrepender. Então, Deus ele está ou exortando através da pregação usando pessoas, te consolando ou te edificando. Quando ele diz para você: Deus tem se agradado da sua vida, continua assim, continua fazendo, realizando, vivendo. Ok, essas mensagens elas são importantes para a vida da igreja, mas a pregação é muito mais voltada para quem não está em Cristo e para aqueles que estão chegando agora. Agora o ensino é muito mais voltado para a igreja. Então, o que a igreja precisa? A igreja precisa mais de ensino do que de pregação. Por isso, Jesus ensinava muito mais. E a questão é: o que a gente tem que ensinar? Eu acho, e como eu vou falar agora, que
É super, hiper importante. Por quê? Porque a igreja ela não precisa aprender a Bíblia toda. Nada contra a gente estudar toda a Bíblia. E por que ela não precisa aprender a Bíblia toda? Porque Jesus, ele disse para os seus discípulos ensinar só o que ele disse. Então, se você for pegar a igreja e você for gastar energia ensinando tudo que a Bíblia diz, você vai dividir, vai deixar a gente confusa, divergência doutrinária. Vê se não é isso que acontece em muitos lugares. Uns discordam, outros concordam, outros brigam, se dividem. Tudo por questões de doutrina. E por quê? Porque mistura tudo. Mistura o Antigo Testamento com o Novo Testamento, e aí daqui a pouco uns estão guardando sábado, outros têm que usar kippá, outros têm que fazer festividade dos judeus, aí vão, a igreja vai fazer a festa do tabernáculo, a igreja vai fazer a festa do purim, a igreja vai fazer a festa não sei do quê. E aí, assim, a igreja está gastando energia com aquilo do qual Jesus não mandou gastar. Jesus ele deixou bem claro para os seus seguidores: e de fazer discípulos, ensinando tudo que eu vos tenho dito. Então, o que a igreja precisa dominar muito bem, saber muito bem? Tudo que Jesus falou. Tudo que Jesus ensinou, que é a mensagem da fé e a mensagem da obediência. Jesus trouxe o que a gente chama no grego de querigma, que é tudo que a gente precisa crer. Eu creio que ele é Deus, eu creio que ele é Senhor, eu creio que ele morreu, eu creio que ele ressuscitou, eu creio que ele foi para o céu, eu creio que existe inferno, eu creio que existe céu. Essa mensagem é a mensagem da fé. Que eu preciso trazer isso para os irmãos. Salvação, inferno existe, Jesus morreu por nós, ressuscitou, seu sangue nos purifica de todo pecado. E o que eu preciso com todo esse ensinamento? Levar as pessoas a crerem. Mas além de crer, eu preciso ensinar as pessoas a viverem. Então, o que eu preciso? Também ensinar como eu vou viver no meu dia a dia. A Bíblia chama isso de doutrina. Para a gente finalizar, a gente vê esse ensinamento de como eu tenho que viver no meu dia a dia, como eu tenho que agir no meu dia a dia, a gente vai ver isso no Sermão do Monte. Quando Jesus, ali, ele começa falando das bem-aventuranças, depois ele vai falar dos relacionamentos, depois ele falar das questões espirituais, de como a gente se posiciona no coração, com jejum, ele vai falar sobre perdão, como a gente se comporta na questão de perdoar, quantas vezes perdoar, como perdoar, ele vai falar sobre a questão do casamento, ele vai ensinar como a gente tem que viver no nosso dia a dia. E aí, no final, que é o capítulo 7, diz assim: e todos ficaram maravilhados com a sua doutrina. Mateus 7, 28. Então, aquele sermão, onde ele fala sobre o que você precisa para ser feliz, seja manso, seja humilde, seja misericordioso, seja tenha fome e sede de justiça, limpo de coração, pacificador, seja luz, perdoe 70 vezes 7, tudo isso ali, as escrituras chamam de doutrina. Essa é a doutrina que a gente tem que ensinar. Aí, como é que a gente aplica isso na prática? Você vai evangelizar uma pessoa. Agora você está usando a habilidade que você desenvolveu por meio desse ministério na igreja de evangelizar. E aí a pessoa decide, então, entregar a vida para Cristo. O que você faz com ela? Você tem que levar ela ao arrependimento e à confissão em Jesus como Senhor. Não esqueçam disso. Duas coisas inegociáveis. Tem gente que diz assim: vem para a igreja, a pessoa frequenta a igreja há 10 anos, nunca confessou Jesus como Senhor e nunca orou declarando que se arrependia dos seus pecados. Essa etapa não pode ser pulada, porque Jesus mandou a gente fazer isso. Jesus disse para os seus discípulos lá: ó, vão e digam para que se arrependam. Então a mensagem do arrependimento é uma ordem de Jesus aos seus seguidores. Então, quando eu levo o amor de Deus, falo que Jesus pode mudar a vida das pessoas, que Jesus quer curar suas doenças, que Jesus quer salvar seus casamentos, que Jesus quer tirar o jovem das drogas, que Jesus ama essas pessoas, que ele quer mudar a realidade delas. Perfeito, é isso mesmo. Mas qual é a condição? Confessar Jesus como Senhor, eles entenderem que Jesus tem que controlar a vida deles, e não eles fazerem o que dá na cabeça, e por isso estão sofrendo, fazem escolhas erradas, têm atitudes erradas. E eu preciso dizer para essas pessoas que elas precisam orar reconhecendo seus erros, pedindo perdão. Porque o perdão, ele não acontece de forma automática. Você não é perdoado porque você entrou para a igreja, você é perdoado porque você orou pedindo perdão. Então, às vezes, a pessoa está na igreja, nunca pediu perdão de nada. É como, imagine só, para vocês entenderem. Uma pessoa falha com vocês, erra com vocês, e aí depois, quando elas vêm na casa de vocês, elas não falam mais sobre o assunto. Chegam na sua casa como nada tivesse acontecido. Qual a reação que vocês teriam? Assim, como é que pode? Há um ano atrás aqui me esculachou, fez um monte de coisa errada, agora tocou minha campainha, veio tomar café comigo e não quis falar sobre o que fez. E o que você espera dessas pessoas? Que elas se retratem. Aí as pessoas, elas despertam a ira de Deus porque elas enganam, porque elas mentem, porque elas se prostituem, porque elas cometem injustiça. E aí, quando elas vêm para a presença de Deus, elas querem que Deus receba elas sem ter uma conversa, sem chegar para Deus e dizer assim: eu estou envergonhado, eu estou arrependido. E aí as Escrituras deixam bem claro isso quando diz lá que nós devemos confessar as nossas culpas, andarmos na luz, confessar os nossos pecados, para que a gente tenha perdão. Então, esse papel é nosso. Trouxe a pessoa, ela precisa reconhecer os seus erros e dizer para Deus: eu pequei. E precisa também orar, declarar que Jesus é o Senhor. Está escrito lá em Romanos. A Bíblia diz lá: confessai com a vossa boca
confessar, Jesus é o Senhor da minha vida, e com seu coração creres, serás salvo. Aí eu preciso trazer o arrependimento, confessar Jesus. Agora eu começo a estimular essa pessoa a confirmar esse arrependimento através do batismo. Estou trazendo ela para essa realidade, ela precisa se batizar, e quem vai batizar é você. Né? Onde você tiver a possibilidade, batize. Um tanque, uma caixa d'água, uma cachoeira. O importante é que você batize. Ah, Marcelo, eu preciso marcar com você, eu preciso combinar com você. Você não precisa combinar comigo, não precisa nem me avisar. Cruzou com a pessoa, ela quer Jesus, se arrependeu, tem uma caixa d'água na casa dela, vou te batizar agora, você quer o Jesus? Vai lá, mergulha lá na caixa d'água e batiza. Por que tem que fazer isso? Porque é ordem. E de fazer discípulos, batizando. Simples assim. E todo esse processo era um processo feito de forma imediata por meio dos apóstolos. Os apóstolos entendiam que isso era importante. Então eles pregavam, já traziam arrependimento e batizavam. É só vocês estudarem ali Atos capítulo 3, que mostra lá a conversão dos judeus. E Pedro ele começou falando: arrependei-vos, cada um de vós sejam batizados e receber o Espírito Santo. E naquele dia, 3.000 almas se converteram e no mesmo dia todos foram batizados. Rápido, né? Eles poderiam dizer assim: não, vamos esperar um pouco mais, vamos fazer um curso, vamos separar quem tem condições de se batizar, quem não tem. Eles não fizeram isso. Se arrependeu? Vamos batizar. Bom, daqui para frente, o que eu vou fazer? Agora eu vou ensinar que eu vou batizar, e as pessoas estão acostumadas a viver da maneira errada. A fofoqueira continua fofoqueira, o mentiroso continua mentiroso, né? O marido grosseiro continua grosseiro. Agora é hora de eu ensinar. Batizei, agora eu vou ensinar. Ó, agora vamos ensinar como se vive. Aí entra agora o Ministério de Ensino. Marcelo, o que eu tenho que ensinar? O que eu acabei de dizer para vocês, a doutrina de Jesus. Sente com as pessoas e ensine a doutrina. Tá claro para vocês? Ajudei vocês a entenderem como é que é o processo do Ministério da Igreja? Sim. Ótimo, então eu vou finalizar aqui. Glória a Deus. Vou interromper a gravação e vou tirar dúvidas se vocês quiserem, para a gente finalizar, para não se estender muito.